Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é a Angélica Borba, eu sou psicóloga clínica, instrutora de Mindfulness, de dança terapêutica e nesse vídeo eu quero abordar um assunto que tem sido muito frequente aqui na minha clínica, que é o quê? Estou me sentindo com falta de ar, estou sentindo falta de ar. Será que eu tô com Covid, 19? Que é a doença, né? O nome é atribuído à doença quando a gente está ali com o vírus do corona, né? Será que eu estou tendo um ataque de pânico? Ou será que eu vou passar mal? Né? Então, essa mistura, né? Assim, dessa sensação de eu tô sentindo falta de ar com essa interpretação de que ou eu tô com Covid ou então eu vou passar mal, ela tem sido muito frequente. Então, é importante a gente esclarecer sobre isso, né? Porque a gente vai gerar aqui conforto. E é importante que a gente faça isso, não há por que a gente ficar ali numa ideia equivocada que só traz mais sofrimento e que a gente acaba ali não vivendo a vida, né? Ficando no sofrimento do que é isso em função das nossas interpretações, das nossas avaliações catastróficas sobre o que a gente está sentindo. Então, para a gente sair de um lugar de avaliação catastrófica e sofrimento, né, para um lugar de tranquilidade, de esclarecimento, de ação na vida, naquilo que é necessário, a gente precisa então clarear as ideias. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Quando eu estou ali com uma sensação de falta de ar, né? Isso é Covid-19? Não necessariamente. Eu preciso o quê? Olhar se eu estou sentindo outros sintomas. Então eu tô com dor de garganta, eu tô com tosse seca, eu tô com sensação de falta de ar frequente, né? Então não é só quando eu tô preocupado com alguma coisa, é uma sensação de falta de ar que tá andando junto comigo, né? E que tá agravando. Então é uma sensação física que não me larga, né? Que mais? Eu tô ali com coriza, eu tô com febre, né? Então, a gente precisa estar atento a esses outros sintomas. Se eu não estou apresentando nenhum desses outros sintomas, apenas a sensação de falta de ar, que às vezes vem, que às vezes vai, que está associada a momentos em que eu estou mais tenso, então eu estou tendo apenas uma sensação de falta de ar, que fala da minha ansiedade nesse momento. Eu estou me sentindo ansioso, eu estou vivendo alguma qualidade de desafio. Então, quando eu faço essa distinção, e eu preciso fazer essa distinção, eu preciso o quê? Fazer uma pausa, olhar melhor o que eu estou experimentando, perceber se eu estou sentindo outros sintomas, se eu estou apenas experimentando sensação de falta de ar, e isso não vem acompanhado de outros sintomas, então eu estou apenas com falta de ar em função da minha ansiedade, da minha tensão desse momento, né? E aí, o que mais? É preciso fazer uma outra distinção, a distinção com o que a gente chama de ataque de pânico. Então, o que seria um ataque de pânico? Ataque de pânico nada mais é do que eu experimentar a ansiedade, uma ansiedade que pode estar acumulada, é uma ansiedade que transborda de mim, que eu não entendo como ansiedade, e aí eu fico assustado com essas sensações que eu estou experimentando. Eu avalio que elas podem ser perigosas, que elas podem ser um sinal de que eu estou tendo ali um ataque cardíaco, um AVC, né, um acidente vascular cerebral, de que eu vou passar mal, vou perder o controle sobre o meu corpo, de que os outros vão perceber que eu estou perdendo o controle, de que eu vou desmaiar, de que eu posso estar ficando maluco. Então, quando eu tenho sensações de ansiedade, que podem ser uma sensação de falta de ar, junto com uma boca seca, com uma visão turva, uma tonteira, uma sensação de eu estar aéreo, né? Não ali no domínio pleno das minhas capacidades, uma sensação de estranheza com o ambiente,
um batimento cardíaco mais acelerado, um corpo meio agitado, mais agitado do que o normal, né, do que no momento de tranquilidade. Então, quando eu tô ali com um conjunto de sintomas de ansiedade, que pode ser variado para cada indivíduo, e eu avalio essas sensações como perigosas, como sinais de que eu tô passando mal, né, ou de que algo terrível pode acontecer ali nesse momento, então a gente chama essa experiência de ataque de pânico. Mas, na verdade, até mesmo o ataque de pânico nada mais é do que um nome que a gente dá para essa combinação de eu tô me sentindo muito ansioso nesse momento e eu tô achando que eu tô em perigo com o meu próprio corpo, né? Então, é muito importante a gente até perceber que quando eu tô ali ansioso, eu tô apenas o quê? Ansioso. Então, é um sinal de que eu vou ter um ataque de pânico? Não, é um sinal de que eu estou ansioso, eu estou sentindo ansiedade. E aí, muito importante, sim, a gente buscar esclarecimento nesse campo, nesse entendimento das nossas emoções, da nossa ansiedade, disso que a gente está experimentando, de que essa sensação super desconfortável não é perigosa, eu não vou morrer, eu não vou passar mal, assim, no sentido de perder o controle, né? Então, muito importante buscarmos esclarecimento nesse sentido para que a gente possa, de fato, se tranquilizar em relação às nossas sensações, mas até mesmo eu sabendo, né, que isso que eu estou experimentando é isso que a gente chama de ataque de pânico. Isso é o quê? Isso é apenas ansiedade. Então, quando eu experimento ali uma sensação de ansiedade, ou sensações de ansiedade, mas no caso a gente está falando aqui da sensação de falta de ar, né? É muito importante eu também fazer essa distinção. Isso que eu estou experimentando não é um sinal de que eu vou passar mal, de que eu vou ter um treco, isso é apenas ansiedade, eu estou ansioso e isso pode ser desconfortável, mas isso não é perigoso, né? Então, nesse sentido, sentir sensação de falta de ar não é sinal de que eu vou ter um ataque de pânico ou eu vou passar mal, eu vou ter um treco e nem é sinal de que eu estou tendo Covid-19. Então é muito importante que a gente faça essa pausa para fazer essa distinção, olhar melhor, perceber ali o que está então causando isso que eu estou sentindo, né? Para que ao olhar eu possa fazer melhores escolhas por mim, melhores escolhas de pensamento, de onde colocar a minha atenção, melhores escolhas de ação, o que eu estou precisando fazer por mim, que vai me fazer bem, que vai me aliviar esse estresse, que vai gerar tranquilidade, que vai me nutrir, que vai me alimentar, né? E aí eu posso ficar tranquilo com a minha sensação de falta de ar e até mesmo relaxar nela, e até mesmo mudar o foco, trabalhar a minha respiração numa direção de aprofundamento dessa respiração, né? E aí gerar uma nova ativação fisiológica também. E para isso eu vou contar assim uma pequena história, uma passagem na minha vida que eu conto, né, para os meus pacientes que sofrem, né, com a ansiedade no sentido de interpretá-la como uma situação perigosa. Quando eu tinha ali os meus 20 e poucos anos, eu estava terminando a faculdade de psicologia e eu já tinha o meu primeiro filho, né? Eu já era mãe do meu primeiro filho. E eu estava cursando faculdade enquanto fazia, né? Enquanto cuidava da minha maternidade também. E num determinado momento ali da minha faculdade, né, em sala de aula, eu tive um dia em que eu pouco comi, eu tive um dia de aulas o dia inteiro, e aí não me alimentei bem naquele dia, tive uma situação em sala de aula, numa disciplina, de ser colocada num protagonismo de uma história que eu não queria, né, que eu não concordava, mas eu precisei concordar naquele momento, eu não consegui me libertar, né, de uma situação em que eu gostaria de ter dito não e eu acabei dizendo sim, muito contrariada, muito me sentindo injustiçada.
E aí, né, assim, após esse dia inteiro de aula e sem comer direito, saindo dessa aula meio estressada, né, saí da porta da faculdade, meu coração começou a bater, né, e eu estranhei, eu falei assim, o que é isso que eu tô sentindo, né, e uma sensação de falta de ar. E aí eu comecei a ficar preocupada com as pessoas, né? Os meus colegas vão perceber que eu tô sentindo alguma coisa, eu acho que eles vão achar que eu tô maluca, né? Tava numa sensação de estar meio aérea, assim, né? Visão meio embaçada, me sentindo meio tonta, meio enjoada. Veio uma onda ali com muitas sensações desconfortáveis. E o que veio na minha cabeça imediatamente é: eu vou passar mal. Eu tô tendo um treco aqui, né, devo estar tendo um ataque cardíaco. Será que eu tô tendo aqui, né, alguma questão física séria? E também me passou muito forte, será que eu tô ficando maluca, né? Ainda mais ali, cursando uma faculdade de psicologia, né? Sentindo aquelas sensações estranhas, desconfortáveis, que eu não tinha sentido daquela forma antes. Tamanho desconforto, né? Me pareceu perigoso. E aí, o que aconteceu? Nessa época eu ainda andava de ônibus, então saí da faculdade na Praia Vermelha e peguei o primeiro ônibus que eu vi pela frente. Fui parar na rodoviária, de lá eu peguei um táxi para casa, muito assustada, achando que eu ia morrer. Cheguei em casa, falei, pai, eu tô tendo um treco, acho que eu vou morrer. E o meu pai falou, não, deita aí, isso não é nada, né? Para de frescura, deita aí que isso aí já passa. E aí eu fiquei meio chateada, né? Mas eu deitei ali e o negócio passou. E como eu não sou, né? Não era muito impressionável, ok, né? Passou. E na semana seguinte eu tive uma aula com o professor Bernard Ranger, exatamente sobre transtorno de pânico, que é ataque de pânico e agorafobia, né? Aí eu falei, nossa, eu tive isso. Eu experimentei um ataque de pânico na semana passada. Aquilo ficou muito claro para mim, né? Que o que eu tive foi uma experiência de muita ansiedade, de estresse, de acúmulo de uma série de coisas, né? Inclusive ser estudante e mãe, né? Que tem ali uma série de adaptações, né? Recém-casada, recém-casa, então muitas responsabilidades e que culminaram com um dia estressante e que o meu organismo ali transbordou, descarregou ali uma onda de ansiedade que eu não entendi como ansiedade e eu fiquei muito assustada. Então eu realmente interpretei que aquilo que eu estava sentindo era algo perigoso, né? Só que uma situação, né, interessante foi que eu tive em seguida esse conhecimento, esse esclarecimento de que o que eu tinha sentido era ansiedade. Era fruto de um estresse, de um acúmulo de várias situações que estavam ali me angustiando, me gerando tensão, né? E que aquilo não era perigoso. E que eu podia lidar com aquelas sensações no sentido de, ok, isso não é perigoso. Eu posso sentir. E ao contrário de fugir disso, eu posso olhar para isso. Eu posso ver o que eu posso fazer para me desestressar, eu posso me nutrir de coisas boas para me sentir melhor, eu posso dizer alguns nãos, eu posso rever essa situação que eu disse sim querendo dizer não, eu posso até mesmo conversar com a professora, ou eu posso mudar a minha perspectiva em relação a essa nova situação que eu assumi, que eu não queria ter assumido no primeiro momento, mas eu assumi, né? Então, poderia ver isso como uma forma de crescimento. E aí, quando eu percebi que o que eu tinha sentido não era perigoso, né? Isso significa que eu não sentia ansiedade outras vezes? Não. Eu passei em seguida por muitas outras situações estressantes na minha vida, né? Inclusive de fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, com filhos, né? Então, passei por inúmeras outras situações de estresse, de acúmulos inevitáveis, né? Que a gente nem sempre percebe que está acumulando, quando vê, já acumulou um pouco ali de tensão e experimenta sensações desconfortáveis. Então eu tive ondas de ansiedade em seguida,
né? De sentir muito desconforto, mas de não mais ter o ataque de pânico. E isso por quê? Porque eu estava esclarecida em relação ao que eu sentia, que o que eu sentia era apenas ansiedade, não era um sinal de perda de controle ou de alguma doença física ou de que eu iria ficar maluca, né? Então, muito importante esclarecer, né? Para que a gente possa se libertar do medo e não mais criarmos espirais de pânico. Porque senão, se eu me preocupo ali com a minha ansiedade, eu acho que ela é perigosa, eu estou dizendo para o meu corpo que existe perigo aqui. Então, meu cérebro, meu corpo vão produzir mais adrenalina, noradrenalina e outras substâncias, meu corpo vai ficar mais agitado, né? Eu vou me preparar para me defender de algo que não existe, né? Não tem perigo real, mas eu tô ali numa ativação dessa fisiologia de alerta para me defender. Então é importante eu perceber que essa fisiologia de alerta ela vai acontecer em vários outros momentos da vida, mas que se eu não catastrofizo sobre isso, essa ansiedade que vem, ela pode ser cuidada enquanto ansiedade, que me fala de algo, que aí sim eu posso abordar mais amplamente, tomar ações, ou desapegar do que é preciso, ou reestruturar o meu pensamento no sentido de pensar mais claro, ampliar a perspectiva, né? E aí sim gerar mais tranquilidade para o meu ser. Posso inclusive respirar mais profundamente, se eu percebo que eu estou muito acelerado, né, e sem necessidade disso. Então, se esclarecer é fundamental para a gente se libertar do medo da ansiedade ou do medo, né? Para que a gente possa acolher nosso medo, acolher nossa ansiedade e aí sim tomar as medidas exatas, né? As medidas que precisam ser tomadas e não ficar num lugar amedrontado, acuado com relação a algo que não é perigoso de fato, né? Então essa aceitação da ansiedade e esse cuidar daquilo que está gerando ansiedade é que fazem com que a nossa ansiedade ela não evolua numa espiral, que a gente vai chamar de ataque de pânico, né? Vai culminar no ataque de pânico, e que também a gente possa se sentir mais confortável com a gente, mais feliz com a gente, né? Então essa ansiedade que eu estou experimentando é um convite para eu rever alguma coisa que está acontecendo aqui. E não é um sinal de perigo ou de morte iminente, né, ou de ameaça. Então mudar esse pensamento vai fazer toda a diferença para a nossa fisiologia. Então o que aconteceu na minha história é que eu já tive sim muitos outros momentos de ansiedade, né? Sou ser humano, passo por demandas, pressões, exigências, né, que eu mesma me coloco ou que surgem na vida e eu, né, abraço. Então experimento sim momentos de alta ansiedade, isso faz parte, mas faço escolhas cada vez mais rapidamente sobre o que fazer com isso que eu estou sentindo, né? E não mais também temo isso que eu estou sentindo. Então isso faz com que não mais eu crie espirais de pânico. Então na minha história houve que nunca mais eu criei ataques de pânico. Eu tive apenas um lá nessa época de faculdade. E pelo esclarecimento eu pude não mais experimentar, né, essa criação do ataque de pânico, né? Só que aí, o que acontece, né? Nesses momentos aqui de coronavírus, entrando em contato com pessoas e já nesse alerta ali de que existia essa tal de falta de ar, que podia ser um dos sintomas, né? Nesse contato com as pessoas, eu percebia que eu trancava um pouco a respiração, que eu estava ali sentindo uma certa falta de ar. E isso disparou um pensamento rápido, imediato, de que eu podia estar com Covid-19, né? Eu já não fui mais para esse lugar do ataque de pânico. Eu nem passou pela minha cabeça que eu poderia estar tendo um ataque de pânico, né? Porque eu já tinha me esclarecido a esse respeito. E isso ficou bem entendido. Então, eu, no máximo, podia estar ansiosa. Mas, em tempos de Covid, eu imaginei automaticamente que eu estava ali com um quadro, né? Só que aí eu falei assim, para. Então, ao invés de eu começar a catastrofizar, eu
fiz uma distinção. Pera, o que eu tô sentindo? Tô sentindo mais algum sintoma? Não, né? Nesse período, de lá para cá, senti um sintoma ou outro, às vezes uma dorzinha de garganta, às vezes uma coriza um dia, sim, mas coisas que passaram ali. Às vezes numa noite, um pouquinho de dor de garganta, acordei bem no dia seguinte. Né? Então, assim, a gente precisa olhar melhor, porque senão a gente começa a catastrofizar aqui, né? Sem necessidade, fica num sofrimento danado, sem de fato olhar para o que precisa ser olhado. Então esse vídeo, né, é tanto para me compartilhar enquanto ser humano de que ansiedade é comum a 7 bilhões de pessoas. O que pode acontecer é que experimentamos ansiedade sim e podemos lidar de uma forma cada vez mais efetiva com essa emoção. Então, quando a gente acolhe a emoção, quando a gente não julga ela, não briga com ela, e sim a gente olha para o que ela está dizendo, do que ela está falando, isso nos ajuda a tomar medidas também na nossa vida que vão gerando aí autorregulação, né? Mas pensamentos automáticos surgem na minha cabeça, na sua, e não catastrofizar sobre eles também ajuda a gente a viver uma vida mais leve e tranquila, né? Sem gerar mais ansiedade do que é necessário, sem gerar mais sofrimento do que é necessário. Então, espero que esse meu compartilhar, né, traga essa sensação de que todos podemos experimentar, né? Às vezes um vai mais para ansiedade, um vai para doença física, são situações que fazem parte da nossa existência enquanto ser humano nesse mundo, mas que tanto para o ataque de pânico, né, para essa experiência de terror com as nossas sensações de ansiedade, existe esclarecimento, então busque isso, busque esse apoio, busque esse entendimento. Já existem livros, artigos, vídeos, né, disponíveis, inclusive tem aqui no canal um vídeo que a gente fez lá no doutorado, na época de doutorado, sobre o quadro de transtorno de pânico. E existem profissionais para te auxiliarem a entender isso, a lidarem com isso, com essa experiência de uma forma nova, de uma forma diferente, de uma forma a aprender sobre si, né? E com relação ao Covid, existem aí vários diagnósticos, vários métodos de uma avaliação, né? Aplicativozinhos em que você pode ali se avaliar, ou você pode até mesmo conversar com profissionais que estão se disponibilizando para esse contato, né? Essa conversa esclarecedora acerca do quadro, se você está ou não com Covid, o que fazer com seus sintomas, né? Então busque esse apoio, busque esclarecimento, não fique no sofrimento. E se, né, puder, antes de até já sair buscando, faça esse olhar mais apurado com você. Então, isso que eu estou experimentando agora tem a ver com o quê? Ou isso que eu estou experimentando agora, calma, estou sentindo mais alguma coisa? Ou é apenas uma sensação de falta de ar, né? Para a gente poder se dar um pequeno break ali para uma melhor avaliação e aí sim tomar uma atitude pertinente, ou de buscar ajuda, ou de se tranquilizar, de colocar o foco em outra coisa, de fazer uma coisa nutritiva para você, de ter uma conversa importante com alguém. Então, que a gente possa aproveitar essa sensação de falta de ar para se conhecer melhor. Então, temos aí uma oportunidade de autoconhecimento também e de ação, se for necessário. Então, obrigada, até breve.